Hoje, 1º de fevereiro. Gente, eu vou abrir hoje com Mateus, capítulo 24, versículo 7. Aspa. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos, em vários lugares. Veja o que está acontecendo no mundo hoje, na China, no Brasil também. Continuando, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Acho que ninguém discorda, né, que o amor do mundo inteiro está esfriando. Olha, às vezes nós remontamos ao tempo porque nós temos resposta para tudo. Se nós buscarmos na Bíblia, tem resposta para tudo que está acontecendo hoje e o que virá a acontecer. É um livro profético, né? Bom, o que nós estamos passando hoje são consequências que foram plantadas lá no passado e nós estamos colhendo hoje. Por que eu falar aqui rapidamente? Olha, vocês viram que naquela ocasião, aquele primeira propina que foi entregue a um funcionário dos Correios, ali era para paralisar o mensalão, caçar o Lula. Por quê? Porque nos Estados Unidos da América, o presidente Trump, só porque teve um envolvimento com a Ucrânia, para favorecê-lo em função de detrimento e prejuízo para um opositor dele. Ele não subtraiu um centavo do Tesouro Americano. Lá não se fala em corrupção, apenas obstrução da justiça. Veja bem, e ele provavelmente não vai ser impeachmentado, ele vai ser inocentado pelo Senado Federal, porque lá a justiça é para todos. Tanto faz lembrar que tem aqui, olha aqui, o que diz um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Juiz Antonin Scalia, da Corte Suprema, aspas, uma nação que coloca seu destino político na mão de 9 advogados de toga, não eleitos pelo povo, não merece o nome de democracia, fecha aspas. Agora imagine, nos Estados Unidos, quanto essa democracia chegou a um nível, o próprio juiz não permite. E a Suprema Corte lá, ela é muito pouco requisitada para qualquer contenda na Constituição, porque lá as leis funcionam tão bem, que as instituições são tão fortes, que o governo, se não fosse os fatos administrativos do presidente, a nação funciona tudo direitinho. Isso lá é secular, lá do tempo de Abraham Lincoln. Por que eu falo dessa forma? Gente, pense comigo, como diz Marcelo Rezende, nós temos 11 ministros supremos. Gente, a maioria foram indicações levianas. Começou lá com o FHC, quando indicou Gilmar Mendes, e o Fernando Delari disse, olha, isso é o fim da Suprema Corte, está no livro. Pega aqui rapidamente, porque é bom comprovar. O Príncipe da Privataria. Vocês podem tocar esse livro, está lá todo escrito, né? Traz todo o prontuário do FHC que instituiu a reeleição que foi o maior crime de lesa pátria. Vamos direto ao ponto. O que está ocorrendo no Brasil hoje? É muito tímida ainda a liderança do presidente Bolsonaro. Como presidente da República, ele tem a caneta. Ele não tem que se postar diante do Botafogo, porque o presidente da Câmara, ele está envolvido até o pescoço com corrupção. Do Alcolumbre também, não é só o Rodrigo Maia. E veja bem, são fatos aqui verdadeiros. A revista Grossuet, está aqui o documento, olha o que ele diz. Vou mostrar bem direitinho, que é uma coisa bem... A chance da lavatória, a delação de Orlando Diniz, que pegava fortunas de advogados e parentes de altos juízes, coloca o Ministério Público diante da oportunidade de avançar sobre os tribunais. Por Felipe Coutinho, está aqui, documentado. Mas por que nós temos que conviver e aceitar uma Suprema Corte desse perfil? Gente, se a sociedade continuar omissa, opaca, sem coragem, se acovardando, quando as pessoas se acovardam e não defendem seus direitos, é um mar aberto para praticar esses escândalos.
Eu queria ser o mais rápido possível, porque para não cansar, porque é tanta notícia, é tanta informação que as pessoas não aguentam mais. A maioria dos vídeos as pessoas dizem, olha, não quero mais ver não. Mas vamos, gente, prestigiar aqueles que têm profissão de fé em Deus. A exemplo, olha o que ocorreu, isso aqui, veja aqui a data. Aspra. Senador Antônio Magalhães já pedia a interferência das Forças Armadas contra a anarquia e a corrupção que assolava no país. O senador Carlos Magalhães, do PFL da Bahia, fez um alerta nesta quinta-feira, 21, ao presidente Luiz Inácio da Silva para que não permita a repetição de seu segundo mandato dos crimes praticados em seu governo. O senador citou o resultado de auditoria do Tribunal de Contas da União, TCU, que apontou grave falha de liberação de recursos pelo Ministério das Cidades. Com base em dados da auditoria, Antônio Camargo diz que no período de 2003, olha lá a data, em 2003 a 2005, veja bem, 2003 2005, grave, 90% dos projetos aprovados não passaram sequer por uma análise técnica do Ministério. O senador assinalou que nesse período foram liberados irregularmente 2,4 bilhões de reais. Olha a data, 2003 2005. Antônio Magalhães era um gigante. Ele denunciava tudo. Chamavam de Antônio Malvadeza porque ele tinha, muitas vezes agradava até os amigos, mas falava a verdade. Se outras coisas ele cometia, mas pelo menos ele tinha uma voz que se fazia respeitar. Por que não foi freado o Lula? Porque as autoridades e o Congresso, está provado que o Congresso brasileiro até hoje nunca deu certo. Do Império aí, até hoje, até os dias atuais, nós temos demonstrado que os interesses, tudo é em causa própria, legislam em causa própria. Então, ninguém aguenta mais, gente. Ou nós insurgimos democraticamente de uma forma pacífica, ordeira, ou vamos pedir às Forças Armadas, que é o poder moderador, que são os guardiães da vida, da segurança, das instituições. São eles que dão proteção quando tudo falha. Tem que ser as Forças Armadas. Ele aqui, o Antônio Carlos Magalhães, ele já pede aqui, eu quero me expandir muito, mas ele pede que as Forças Armadas participem, né? Ele já pede naquela época do Lula. E todo mundo ficou calado. O que nós estamos vendo aí é escândalos e mais escândalos. Vai chegar um ponto que se as pessoas se habituarem a ouvir isso aí calado, nós vamos ficar totalmente à mercê de canalhas. Um país não pode ficar por conta de canalhas. Nós temos uma chance única agora, tem eleições para prefeito e vereadores. Gente, vamos fazer uma limpeza ética. Olha, reforma administrativa é urgente, tributária é urgente, reformar o judiciário é urgente. Esse negócio de vitalicidade, não, 10 anos e pronto. Outra coisa, as reformas, gente, é fácil de fazer, o povo apoia. Agora, a reforma mais difícil é de caráter, é moral, reformar uma cultura, um povo. Nós temos que reformar não votando em canalha. Essa é a maior reforma. Tirar os canalhas da vida pública. Sócrates já dizia à época dele, enquanto os homens de bem não ocuparem seu espaço na política, cederão a sua vaga para o canalha. Vamos tomar a vaga dos canalhas. Não se amisquinhe, não tenha um complexo de vira-lata. Qualquer brasileiro do bem pode ser presidente da República, governador, senador, vereador, o que quiser. Mas vamos dar um baixo, vamos tirar o Jacinto da Assembleia. Esse rapaz já tem 3 operações da Polícia Federal. Olha, como é que nós, seres humanos, vamos ser governados, representados por canalhas? O Denário já perdeu, ele comprou voto demais, ele tem processo na justiça eleitoral, ele está se segurando, porque no Brasil existe um mecanismo ainda que se aparelha para defender canalhas. Tanto é que o Homero Jucá, ele foi relator por 3 vezes do orçamento da União. Esse homem tem uma força muito grande ainda, gente. Ele foi líder de vários governos, porque se fosse num país sério, ele estaria na cadeia, gente, isso é fato, mas vai chegar. E o Sérgio Moro, se Deus quiser, um dia será presidente da República. Foi o homem mais perseguido na República. E, aliás, o Bolsonaro só não tirou porque as redes sociais deixou. Mas quando ele convidou aquele secretário de Estado de Segurança e não convidou o Sérgio Moro, aquilo foi desfeito. Mas Deus está conosco. Gente, vamos orar pela China, porque ali é um inferno. Lá perseguições aos cristãos, lá campo de concentração. E que Deus nos livre de todas essas epidemias, e abençoe todo o universo, toda a humanidade, para que um dia nós possamos chegar e dizer, todos somos cristãos e emanados na fé em Jesus Cristo. Muito obrigado.